Irmãos, vamos abrir a santa palavra de Deus no livro dos Salmos, capítulo 91. O livro dos Salmos é o livro mais lido, mais amado pelo povo cristão. E o Salmo 91 é um dos salmos prediletos. Tem gente que carrega o Salmo 91 até dentro da carteira, né? Tem crente assim meio esotérico que você chega na casa dele, tem a Bíblia aberta assim na estante com o Salmo 91. É como se o Salmo em si, o texto em si, protege alguma coisa. Esse Salmo é muito precioso e nós vamos expô-lo aqui nesta noite. Diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiu 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. O Salmo 91 é um dos mais lidos e mais queridos salmos da Bíblia. Esse salmo tem confortado o povo de Deus através dos séculos. O seu tema é justamente o cuidado protetor sobrenatural de Deus para com aqueles que nele se refugiam. O seu conteúdo, o conteúdo desse salmo é extremamente relevante, porque ele fala de todas as nossas áreas vulneráveis e garante aqui para nós que Deus, Ele vai nos proteger, vai nos guardar. Se viver é perigoso, como diz Graciliano Ramos, esse salmo, ele apresenta para nós a proteção sobrenatural de Deus. Ninguém sabe quem escreveu este salmo. Alguns querem atribuir a Moisés, porque Moisés escreveu o Salmo 90. Mas não existe nenhuma fundamentação histórica sobre isso. Eu quero dividi-lo para a nossa compreensão em 3 partes. A primeira parte, versos 1 e 2. Aqui nós temos o protetor e o protegido. Versos 1 e 2. Do verso 3 até o verso 13, nós temos a esfera de proteção que Ele nos dá. E os 2 últimos versículos, nós vamos receber do próprio protetor, que é Deus, algumas promessas para nós, os protegidos. Então vamos lá.
Versos 1 e 2 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Preste atenção que aqui, Deus, Ele é o protetor. E o salmista aqui, ele vai usar 4 nomes de Deus. 4 nomes. O primeiro dele, no verso 1, é o Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse nome de Deus aparece lá em Gênesis 14, na época de Abraão. E o que significa esse nome Altíssimo? No hebraico, a palavra Elion significa que Deus, ele é superior a todos. Ele é o maior, ele é o mais elevado. Ele é acima de tudo e de todos. Ele é o Altíssimo. Em segundo lugar, ele diz: e descansa à sombra do Onipotente. Onipotente aqui é a palavra El Shaddai, que significa que Deus é todo poderoso e para Deus não há nada que seja impossível. Terceiro nome que ele vai usar aqui é o nome Senhor. Diz ao Senhor: Altíssimo, Onipotente, Senhor. E esse nome Senhor aqui é importante a gente entender, porque ele vai usar aqui a palavra Yahvé. E Yahvé, quando aparece a primeira vez no Antigo Testamento, ele representa o Deus da aliança, o Deus das promessas, o Deus do relacionamento, aquele que se relaciona com o seu povo através da aliança. É para Javé que eu e você, por causa da aliança, podemos chamá-lo de meu Senhor, de meu Deus. Mas o quarto nome que é usado aqui pelo salmista, além de Altíssimo, de Onipotente, de Senhor, ele vai usar a expressão Deus. Deus meu, em quem confio. E a palavra Deus aqui é aquela que aparece em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a palavra ali é Elohim. E Elohim significa o Deus Todo-Poderoso. E é muito interessante a gente entender que quando se usa cada nome separado, esses 4 nomes, o salmista quer que eu e você tenhamos uma grande dimensão da grandeza da nossa proteção. Nós somos protegidos, ou podemos ser protegidos, por aquele que é o Altíssimo, Onipotente, aquele que é o Deus da aliança, das promessas, aquele que é o Deus que tem o poder de criar tudo do nada, o Deus Todo-Poderoso. Diz amém aí. Tá bom, não? Vocês se lembram que as pessoas confiam em ídolos que têm olhos e não vê, tem boca, mas não falam, tem mãos, mas não apalpam, som nenhum lhe sai da boca. Agora o nosso Deus, o nosso protetor, é esse Deus grandioso da Bíblia, é o Deus da revelação bíblica. Mas quem é o protegido? E aqui nós vamos entender. Primeiro, o protegido é aquele que crê e confessa o seu relacionamento com Deus. Primeiro, esse protegido é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que significa isso? Habitar no esconderijo. A palavra esconderijo aqui aponta para o Santo dos Santos. Você se lembra que no tabernáculo tinha o átrio externo,
tinha o lugar santo, onde tinha a mesa da proposição, onde tinha lá o candelabro. Mas lá, no final, existia um lugar chamado Santo dos Santos, onde estava o hilastério, a Arca da Aliança. E ninguém podia entrar ali, senão o sacerdote, uma vez por ano. A figura que o salmista coloca aqui é que aquele local, ele é tão santíssimo, ele é tão protegido, é como se você estivesse na presença de Deus. O sumo sacerdote entrava amarrado, porque ele poderia ter alguma experiência e morrer na presença de Deus. Você se lembra que lá em Hebreus, o autor fala que nós podemos entrar hoje na presença do Deus através de Cristo, esse novo e vivo caminho. Então, habitar no esconderijo de Altíssimo é estar justamente se refugiando no próprio Deus, na presença dele. E para completar a ideia, ele diz: descansando à sombra do Onipotente. Lembra que lá no tabernáculo, a presença de Deus estava dentro, mas a presença de Deus estava também o quê? Fora, em cima. Tinha lá a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Então, se eu estou no Santo dos Santos, se eu estou na presença de Deus, eu estou à sombra de Deus. Eu estou completamente protegido por Deus. Vamos entender isso? Vamos lá para o Salmo 121. Salmo 121. Você conhece bastante esse salmo também? Salmo 121 explica melhor essa ideia da sombra. No versículo 5, diz assim no Salmo 121, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. A sombra de Deus significa que você vai estar debaixo da presença dele, da proteção dele. E é tão bonito isso, porque o protegido, ele age habitando a sombra do Onipotente. Ele busca justamente esse refúgio na pessoa de Deus. Ele se esconde no Altíssimo e ele descansa à sombra do Onipotente. Mas ele diz, ele declara, ele professa a sua fé. O protegido confessa: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Então não é somente uma atitude de descanso, de entrega, mas é uma profissão de fé. É reconhecer de fato que Deus, Ele é o seu Deus. Você não abre mão da pessoa dEle, da presença dEle, da proteção dEle. É muito bonito. O Salmo 18, dá um pulinho lá no Salmo 18, porque é um salmo que traz assim no princípio Salmo 18, versos 1 e 2, vamos ler? Ele diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu refúgio em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o que é o meu baluarte. Significa aqui que é a própria pessoa de Deus que é o refúgio, que é o lugar onde a pessoa pode encontrar essa proteção. Salmo 90, o que é que diz? Senhor, tu tens sido o nosso o quê? Refúgio de geração é o lugar onde eu me escondo, é o lugar onde eu encontro
segurança, proteção, na própria pessoa de Deus. Aqui no versículo 2, o verbo confio, quando ele diz aí, em quem confio, meu Deus, em quem confio? O verbo confiar aqui significa correr em busca de refúgio, é estar seguro, é depositar toda a confiança. E aqui, meus amados irmãos, é muito bom a gente entender aqui o que o salmista está colocando para o nosso consolo, para o nosso encorajamento aqui nessa noite. Um comentarista diz que esses 2 versículos aqui, Paulo resume num versículo só. Se Deus é por nós, o quê? Quem será contra nós? Significa que aqui eu estou debaixo de altíssima, de infalível, de eterna proteção. Então descansa seu coração, meu irmão. Não tenha medo, não. Na pandemia, eu recitava esse salmo todo dia. E eu peguei 2 Covid assintomático e uma dengue. Pensa aí. E eu lia esse salmo todo dia. E agora com esse negócio da dengue? Com essas doenças que nós estamos vivendo hoje aqui. Lá adiante ele vai começar, porque a partir do versículo 3, ele vai dizer quais são as proteções que nós temos por estarmos refugiados nesse Deus maravilhoso. A primeira delas, no versículo 3, vamos ler juntos? Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste o quê? Perniciosa. Preste atenção que aqui Deus nos livra das ciladas e das o quê? Armadilhas. Você sabe o que significa laço? É arapuca. Laço de iniquidade. E a Bíblia, quando vai tratar desse assunto, ele vai falar de arapucas do ponto de vista físico. Lá em Amós capítulo 3, versículo 5 fala sobre isso, Provérbios 7, 23. Mas preste atenção, laço aqui tem um sentido amplo, indica sedução para destruir a pessoa. Tem a sedução da mulher adúltera, do demônio da perereca. Vocês estão rindo? É sério. O diabo arma para você. Aliás, lá em Provérbios, Salomão fala da mulher adúltera e sedutora. A mulher que é usada para Satanás arma um laço. Quantos lares são destruídos? Quantos ministérios são destruídos por esse tipo de laço? Laço do negócio de corrupção, de dinheiro, sedução por dinheiro. Preste atenção. Laços aqui é bastante amplo, se aplicam a ciladas espirituais do diabo para destruir a vida espiritual do crente. Paulo coloca isso lá em Efésios capítulo 6, quando fala de batalha espiritual. Nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra o quê? E eles armam ciladas. O diabo trabalha com estratégias. E o laço, se você cair, ele puxa, arrasta você. E é tão bonito isso aqui. E eu queria chamar a sua atenção, porque nenhum crente é suficientemente forte para não cair em laços de iniquidade. Somente Deus, Ele é poderoso para nos guardar de tropeços, diz Judas. Somente com o poder de Deus e com a armadura de Deus, nós poderemos ficar firmes
contra as ciladas do diabo. Irmãos, isso é muito sério. Aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Mas esse Deus altíssimo, onipotente, Senhor e Deus, Ele nos livrará do laço do passarinheiro. Mas Ele nos livrará também da peste perniciosa. Irmãos, existe no mundo hoje 8.743 tipos de doenças catalogadas. Morre anualmente por doença no mundo hoje 60 milhões de pessoas. Somente Deus pode nos proteger de vírus, de bactérias, de doenças contagiantes. E você sabe que nós estamos vivendo num tempo onde existem as mutações virais e os hospitais hoje estão cheios aí. Os hospitais hoje aqui em São Paulo, cheios de doenças que os médicos não sabem que doenças são. Mas veja, no versículo seguinte, versículo 4, vamos ler juntos? Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e... Então Deus nos livra dos laços, Deus nos livra da peste perniciosa. Aqui a ideia é Deus nos cobre com a sua proteção. E aqui há uma dupla proteção. Nós encontramos refúgio sobre as asas de Deus, como a galinha que ajunta os seus pintinhos, ou como a águia que protege a sua ninhada. Mas há outra ideia aqui nesse versículo, é que encontramos proteção pela armadura da fidelidade de Deus. Ele está ao nosso redor como um grande escudo, nos protegendo dos dados inflamados do maligno. Mas veja nos versículos 5 e 6, versículos 5 e 6, vamos ler juntos? Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Aqui nós temos algumas coisas muito interessantes. Primeiro, não te assustará do terror noturno. A ideia aqui, meus amados irmãos, é que nós estamos expostos ao perigo 24 horas, porque fala terror noturno, seta que voa de dia, não é isso? E nem mortandade que assola o que? Ao meio-dia. Então ele usa aqui os estágios de tempo. Nem da seta que voa de dia. Talvez aqui seria melhor bala perdida, né? Bala perdida. Quantas pessoas perdem a vida por causa de tiroteios? Há uma ideia maravilhosa, é que nós estamos expostos ao perigo 24 horas por dia. E nós podemos ser abatidos em qualquer momento ou a qualquer momento. Mas Deus, Ele nos protege. Enfrentamos terrores, setas, pestes, mortandades, mas Deus nos protege de tudo. Mas tem uma coisa que eu queria chamar a sua atenção. O mal também está dentro de nós. O nosso corpo é formado por 10 trilhões de células em meio a 100 trilhões de bactérias. Tem tanta bactéria dentro de você que, se pesar, dá cerca de 4 quilos. A maior parte dessas bactérias vive no sistema digestivo. O nosso intestino grosso é uma verdadeira salsicha de bactérias. Basta uma bactéria dessa cair na sua corrente sanguínea.
Uma bactéria dessa pode lhe matar. Basta um pequeno descuido e podemos ser contaminados e mortos. Só Deus pode nos proteger. Se você vai no dentista fazer um tratamento de canal, você sabia disso, não? Uma bactéria pode entrar na sua corrente sanguínea e só Deus pode nos proteger. Deus nos livra do medo do mal. Quando eu fiquei pensando nisso, eu disse, eu não vou nem levantar, porque eu sou uma bomba ambulante. Deus nos preserva das calamidades. Veja lá, é tão interessante no versículo 7, cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás o quê? Esse é o versículo que eu orava mais na pandemia. Que eu fique em pé. Não é egoísmo, não. É o que está na Bíblia aqui, não é isso? Estou orando a palavra. E vocês se lembram que na pandemia a gente fez culto aqui todo domingo. A gente fazia culto aqui. Eu fazia culto clandestino para idoso. Escondido, dava Santa Ceia para idoso. E abraçava o povo. E a gente usava aquela máscara. Mas se o Senhor não nos proteger, quem é que vai nos proteger? Somente nós nos lembramos das promessas de Deus nesses momentos. Você já estudou, e eu já expus aqui na escola dominical, as pragas do Egito. Todas aquelas pragas vieram sobre o Egito, mas nenhuma praga caiu sobre o quê? Israel. Não é impressionante isso? Por causa de quê? Por causa da proteção de Deus. Mas Deus também, no versículo 9, veja lá, pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Versículo 10, vamos ler aqui? Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa, à tua tenda. Esse versículo é maravilhoso, porque Deus agora, Ele protege a nossa casa. Eu não sei se você tem o hábito de fazer isso, mas é um hábito muito bom, se você começar a praticar, de você orar pela proteção da sua casa, orar pela proteção dos seus filhos, orar pela proteção do seu patrimônio, orar pela proteção dos seus relacionamentos. Orar para que Deus proteja os seus filhos de pedófilos, de traficantes. Hoje os nossos filhos saem, a minha esposa sai para trabalhar, num carro, ela pode ser assaltada, ela pode ser sequestrada. E aí que entra a importância desse salmo, para a gente colocar diante de Deus. A gente pode ter seguro, comprar um carro forte, botar aquele negócio que fica preto os vidros. Se Deus não proteger, em vão vigia o quê? A sentinela. Mas Deus também nos guarda. Esse aqui é o que eu mais gosto desse salmo. Versículo 11, lê comigo. Porque aos seus anjos dará ordens, o quê? A teu respeito, para que te guarde em todos, não é em alguns não. Onde você for, tem anjo com você. Anjo guardando, protegendo você. Lembre-se que os anjos são do Senhor. Ele diz, porque aos seus anjos. Então você não tem anjo. Ah, é meu anjo. Não, você não tem anjo. Os anjos são do Senhor. E Ele é o chefe. Ele é o chefe. Ele é o Senhor dos exércitos. É Ele que dá ordem aos seus anjos.
Porque tem crente que gosta de dar ordem para anjo. Está chapado. Quem dá ordem aos anjos é Deus. Até o diabo sabe disso, porque esse versículo aqui foi citado por diabo, falando com Jesus: pula aí do templo. Você sabe que quando prenderam Pedro, Atos dos Apóstolos capítulo 12, ele orou, a igreja orou, e Deus mandou o seu anjo. Foi a oração da igreja que fez com que Deus mandasse os seus anjos. Mas aqui ele está prometendo: se eu me refugio em Deus, eu tenho essa proteção angelical. E eu que sou barbeiro, meu carro está todo batido. Olha, eu dou um trabalho para meu anjo, que meu anjo está todo fraturado. Veja lá em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. É muito importante entender isso aqui. 1,14. Diz o quê? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, meu irmão, é muito interessante. Os anjos foram criados por Deus. Eles obedecem uma hierarquia angelical. Tem arcanjo, anjo, serafim, querubim. Eles são poderosos. Eles não se casam e não se procriam. Eles excedem o homem em conhecimento. Os anjos são comandados pelo Senhor. Quando nós precisamos, Deus envia os seus anjos. Os anjos recebem ordens do Senhor para servir os santos, a teu respeito. A teu respeito. A igreja perseguida, os crentes vivendo um momento de tribulação, de perseguição, vivendo situações perigosas, pode ter certeza que não somente o Senhor está conosco, mas também os anjos do Senhor estarão a nosso serviço para nos proteger, nos guardar em todos os nossos caminhos. Mas por fim, no verso 13, isso aqui o pessoal gosta, porque o texto diz: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Isso aqui é o quê? Autoridade espiritual. Amém? Porque Cristo já esmagou a cabeça da serpente. O demônio, ele já está derrotado. E a Bíblia diz: toda autoridade me foi dada, portanto ide. E quando eu me refugio, quando eu descanso à sombra do Onipotente, eu tenho essa autoridade espiritual. Deus nos faz triunfar sobre os poderes das trevas. No contexto de produção, os viajantes enfrentavam as estradas, os perigos, com leões e serpentes. Deus promete proteger desses ataques. Mas na Bíblia, o leão e a serpente são figuras de Satanás. O que confia no Senhor, recebe a sua proteção, vencerá ou pisará sobre esses inimigos. Porque na cruz, Jesus já despojou todos esses demônios de sua autoridade. Não tem mais autoridade. Mas por fim, irmãos, versos 14 a 16, nós temos as promessas de Deus. E essas promessas são para aqueles que o amam. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Então veja bem, Deus aqui promete algumas coisas. E ele se dirige aqui àqueles que se refugiam nele. E esses que se refugiam nele têm 3 características. São aqueles que o amam, são aqueles que o conhecem e são aqueles que o invocam. Amém? Então, quando eu amo, eu me apego. Quando eu amo, eu conheço o meu Deus.
E quando eu preciso desse Deus, eu invoco. Quais são as bênçãos prometidas por Deus para aqueles que se refugiam nele? Versículo 14, eu o livrarei, pô-lo-ei o quê? A salvo. Então Deus livra, protege. Versículo 15, ele me invocará e eu lhe respondereis. Bendito seja Deus que responde todas as nossas orações. Quarto, no versículo 15, o que aqui diz aí? Na sua angústia, o quê? Eu estarei com você. Que coisa linda. Companhia em tempos de angústia. Porque uma coisa é você ter a companhia de Deus, outra coisa é você sentir a presença de Deus no momento da angústia. Eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. E ele termina no verso 16 com duas bênçãos. Primeiro, vida abençoada na terra, saciá-lo-ei com longevidade. A longevidade do crente aqui é para que ele cumpra os planos, os projetos que Deus deu para ele. Então você não vai morrer por antecedência. Longevidade na Bíblia significa o tempo que Deus nos dá. Segundo, e lhes mostrarei a minha salvação. Essa é a promessa mais esperada do crente. Eu lhe mostrarei a minha salvação significa você vai terminar a sua vida e eu vou mostrar a vida eterna que eu tenho para você. É mais ou menos na linguagem do salmista: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, porque seus dias terminaram. Irmãos, o Salmo 91 é usado muitas vezes de forma mística e errada. A proteção de Deus não está no texto do Salmo, mas no Deus do Salmo. Somente aquele que descansa à sombra do Onipotente e o confessa como seu Senhor e Salvador pode desfrutar dessas promessas explícitas no texto. Amém?